Eu sou Maria Carolina Ribeiro da Silva Santana, já por acréscimo do casamento. Santana já por acréscimo do casamento. Nasci em 1955, nas Terras da Costa, mesmo nas Terras da Costa, nasci em casa, portanto há 68 anos, e ali vivi até hoje. E muito feliz, gosto muito. E a sua família também é da região das Terras da Costa? Os meus pais, os meus avós, os meus bisavós. De ambos os lados? De ambos os lados. Porque aqueles terrenos, eu não sei se sabe, não sei se posso acrescentar, não sei se sabe, aqueles terrenos foram sendo ocupados por pessoas, pronto, que vieram da ilha, que vieram do Algarve e vieram, instalaram-se junto ao mar para a pesca. Mas como a pesca nem sempre dava, as pessoas, desde o mar até à zona da Riba Fóssil, as pessoas foram fazendo mortinha, fazendo isto para se irem alimentando. E então foram avançando e aí se foram instalando. E então a sua família também vem dessas regiões? Vem dessas regiões. A família do meu pai veio do Algarve, da minha mãe não sei bem. Mas pronto, o processo foi o mesmo, foram-se instalando e ali ficaram. E terão sido quem? Os seus bisavós ou ainda antes? Antes ainda. O meu bisavô ainda nasceu lá. Para trás não sei. Para trás já não sei. Instalaram-se aí e começaram. Pronto. Depois houve pessoas que ficaram realmente na pesca, que se ficaram ali mais junto ao mar, e houve as pessoas que se dedicaram à agricultura. Houve ali um tipo de uma separação. E no caso dos seus pais e dos seus avós, estavam de que lado dessa separação? O que é que se dedicavam mais, à pesca ou à agricultura? Não, eles começaram-se logo a dedicar à agricultura. Eram mesmo da agricultura, tanto de uma parte como de outra. E tanto o seu pai como a sua mãe trabalhavam na agricultura? Trabalharam na agricultura até morrer. Até morrer, não. O meu pai, sim, exclusivamente foi só o que eles fizeram. O meu pai, aos 7 anos, começou a trabalhar na agricultura. 5, 6. E a minha mãe, a mesma coisa. O meu pai tinha 7 anos. Há coisas que me movem muito e que eu tenho um amor por aquilo e pela minha família e por todos os meus familiares, porque sei que o meu pai tinha 7 anos e andava a regar uma horta e a irmã foi levar umas sopas para ele comer e ele não conseguiu. Estava com anginas, cheio de febre. Teve que ir diretamente para o Hospital do Rego. Quando os meus avós chegaram da praça, que os meus avós faziam, antigamente era de carroça, e vinham para o mercado aqui da Almada, iam para o mercado da Ribeira, forneciam a marinha, e quando o meu avô chegou, encontrou o meu pai naquele estado, vou logo para o Rego e assim. Faziam uma vida muito... O meu avô meus avós da parte do meu pai, foram pessoas que viviam melhor, porque tinham mais conhecimentos, que vinham fornecer para Lisboa, para a marinha, e arranjavam alimentação para os filhos. E até para vizinhos. O meu avô chegava a juntar lá 30 e tal rapazes e raparigas, porque ali havia comer. A minha mãe já teve muitas dificuldades e passava muito mal. Chegou uma altura, se não fosse uma vaquinha dar leite para elas comerem qualquer coisa. E era uma história triste, porque a minha mãe, por exemplo, tem 5 anos roubados, porque só quando precisou de ir buscar pão, ter direito ao pão, é que o meu avô foi registrar 3 filhos, pronto. E têm todos a mesma idade, são todos gêmeos e assim. O meu avô, da parte do meu pai, já vivia assim mais desafogado e já convivia mais, já tinha assim um bocadinho mais conhecimento. Mas... Então a sua mãe foi registada com 5 anos, como se tivesse nascido naquele ano? Pois, ela, outra irmã com 3 anos e outra irmã mais pequena.
São todas da mesma idade. E tanto o seu pai como a sua mãe trabalhavam em estruturas de agricultura familiar? Era. Eram terrenos próprios? Terrenos próprios, pronto. Esta situação, da nossa situação, não sei se tem conhecimento, é assim, os meus avós, pronto, foram ocupando e foram cultivando as terras, depois faziam as separações com os valados, cada qual fazia a sua separação e tinha o seu bocado de terreno, até que um dia, aqui à volta de 150 anos, chegou lá um senhor a perguntar ao meu avô e a outros agricultores se eles sabiam quem eram os donos daquilo. E eles disseram que não sabiam, que não sabiam. E então ele disse que era ele o dono do terreno. E então começou a falar com as pessoas e as pessoas, uma dava-lhe uma saca de batatas, outra dava-lhe uma galinha. Isto, pronto, aí uns anos. Só que depois, pronto, o meu avô tinha uma certa influência, convivia com pessoas da Marinha, disto, daquilo, andava na praça, na Ribeira, já assim. E o meu avô depois até foi explicar a esse senhor Cardoso quem era o agricultor que fazia este terreno, aquele que fazia aquele, e assim. Depois ele passou a fazer uns recibos e a cobrar uma renda. Isto andou assim, uns anos, temos recibos já de há 140 e tal anos, só que um dia o senhor decidiu vender aquilo à Câmara. Ele pôs aquilo por uso capião, no nome dele, coisa que ele não podia, penso eu, que não podia fazer, porque para mim, para uso capião, a pessoa tem que estar no terreno, e ele não estava no terreno. Mas pronto, faz-se muita coisa assim, e ele fez isso, e foi vender à Câmara. Portanto, nós hoje temos estado em processo com a Câmara, porque nós achamos que temos o direito ao terreno, e a Câmara, porque comprou esses senhores. Agora temos andado com um processo complicado, pronto, com a Câmara. Só que esse senhor tinha 3 filhos, o senhor Cardoso tinha 3 filhos de uma portuguesa, da mulher dele, e tinha de uma espanhola 3 filhas. Agora, esses terrenos das filhas, foi em menor quantidade, mas pronto, porque não eram mesmo herdeiros da mesma família, essas pessoas venderam os terrenos, as espanholas venderam os terrenos aos agricultores. Houve agricultores que não quiseram comprar, pronto, e então hoje quem comprou aquilo foi uma sociedade, não sei quem é, André Simões, comprou o resto dos terrenos que as pessoas não quiseram, só que o senhor fez dívidas e hoje esses terrenos estão para leilão. E então andamos porque eu tenho terreno da Câmara e tenho andado em tribunal e tenho uma parte de terreno dessas senhoras. O meu pai nessa altura não quis comprar, lá por causa de umas políticas, e então agora temos esse terreno para leilão. Essa renda que era cobrada na primeira instância que falou era uma renda em géneros? A primeira foi em géneros, mas depois o senhor começou a ter conhecimento e assim, o meu avô andou-lhe a dizer na carroça como é que ele, pronto, quem era, e ele então fez uma renda. Havia 40 e tal rendeiros, mas já era em numerário. E quantos irmãos tinha o seu pai? Meu pai tinha 3 irmãos e 3 irmãs. O meu pai tinha 2 irmãos, porque era ele e mais eram 3 rapazes e 4 raparigas. E todos eles também trabalhavam no espaço da agricultura familiar? Todos trabalharam na agricultura, todos desenvolveram a agricultura. E ele era dos mais velhos, dos mais novos? O meu pai era dos mais novos, era mesmo, foi o que ficou na quinta do meu avô. Ele e a minha madrinha. Foi já um segundo casamento depois do meu avô, um terceiro. O meu avô, sabe como é que as sítios assim, onde é que as pessoas têm assim um bocadinho mais de poder? As mulheres, sei lá, ou porque os filhos, ou porque precisavam para dar aos filhos e assim, e então tem uma filha de uma outra senhora, e o meu pai e a minha madrinha, que era a minha tia e a minha madrinha, que já faleceram os dois, o meu pai há 9 anos, a minha madrinha há 5,
Foi quem ficou com os meus avós e nós é que temos no terreno que é dos meus avós. E do lado da sua mãe, quantos irmãos é que eram? A minha mãe tem um irmão e 3 irmãs. Só é viva a irmã mais nova e o irmão mais velho. Portanto, a sua mãe estava ali no meio, mais ou menos. Estava. E a sua mãe, mais ou menos com que idade começou a trabalhar com família? 5, 6 anos. Eram assim logo pequenos. Começavam logo a fazer qualquer coisa, a tirar umas ervas. Eles começavam assim. Ficava muito triste quando os meus pais contavam aquelas histórias deles. Que tipos de trabalhos é que eles contavam que faziam nesses primeiros anos, por exemplo, entre esses 5, 6 e os 12 anos, mais ou menos? Que trabalhos é que eles diziam que faziam, mais ou menos, nessa idade? Olha, o meu pai regava já, porque havia uma nora com um animal, ou já motores, houve motores a gasóleo, já agora, presentemente já são elétricos, mas naquele tempo era um animal, uma nora, tirar água e eles regavam a horta. Era o que eles faziam, regavam a horta, cortavam erva para os animais, tinham também vacas e assim, tiravam o estrumo, eles logo pequeninos começavam. A minha mãe começava logo a apanhar, ia apanhar picos para o mato e não sei o quê, para fazer o fogo, trabalhavam assim logo. Eu ficava pronto, porque graças a Deus já tive outras possibilidades. E além da parte agrícola, também tinham animais? Tinha. Que animais é que era? Normalmente o meu avô tinha vacas, depois o meu pai ainda continuou, mas depois o meu pai começou a fazer mais gado de engorda, bois de engorda. Só que depois, lá por causa daquilo, das proteções, da paisagem protegida e dessas coisas e assim, aquilo já, com o terreno que o meu pai tinha, só dava para ter aí umas 5 ou 6 cabeças e isso para o meu pai não rentabilizava. E ele ultimamente já só dedicava mais era à horta. E as vacas, portanto, não eram para consumo de carne, eram para consumo de leite? De leite. Então, e no caso de Carolina, como estava a falar, que já fez um percurso diferente, não é? Até quando, até que idade, ou se em alguma idade, é que os seus pais estudaram? Até que classe é que eles estudaram? Nada. Não foram à escola. Só a minha madrinha, a mais nova, porque foram lá e obrigaram a ir para a escola. Mas sabiam ler e escrever? Não, o meu pai assinava o nome mal e porcamente. A minha mãe lá escrevia mais qualquer coisinha, mas não é nada. E então, no caso de Carolina, o percurso escolar já foi diferente, não é? Foi. Em que idade é que iniciou o seu percurso escolar? Eu comecei aos 7 anos, era obrigatório naquela altura. Depois fiz a 4ª classe e a admissão, que naquele tempo tinha que se fazer. Fiz a admissão ao liceu e à escola comercial. Mas depois ficava mal as meninas virem estudar para a Almada e não sei o quê, porque isto, porque aquilo. Fiquei, os meus tios e assim, toda a gente pensava assim, e pronto, e as pessoas pareciam mal. Fiquei 5 anos ou 4 sem estudar. E eu chorava muito porque eu queria vir estudar. Porque eu era boa aluna e queria vir estudar. E a professora também disse assim. Depois, quando as minhas primas começaram, eram mais novas de 3 anos ou assim que eu, e a minha irmã também, mas a minha irmã era mais nova, 5 anos, começaram primeiro as minhas primas, já começaram a vir, e eu sempre na berra que queria, porque o que a minha mãe me meteu foi na escola, foi na modista, que me desfazia a roupa, meteu-me lá na modista para eu aprender a fazer qualquer coisa, pronto. Eu até que aprendi a fazer bordados, porque a filha da senhora tinha uma casa com diversas empregadas a fazer bordados e eu não gostava nada de estar ali, porque a modista já era velhota, a outra senhora era velhota, eu começava a desmanchar a roupa, eu cortava aquilo. E então comecei a aprender a bordar. Andei 3 anos ainda a bordar, até que comprei uma máquina, tinha 11 anos, 12 anos, comprei uma máquina e andei ali assim e bordei, trabalhava mesmo, ganhava dinheiro, mas nunca desisti de estudar. E depois cobrei um bocadinho dos meus pais e até da minha madrinha que lá vivia e o meu padrinho, assim, cobrei um bocadinho porque é que eu não fui estudar e assim. Depois foi quando eu então vim e já não podia ir para a escola oficial, não é? Andei aqui num professor em Almada,
depois fui para o Frei e depois fui para um colégio para Lisboa, para o Estrenato de Marquês de Pombal, e fui lá que depois fiz o meu percurso. Pronto, depois fui para a faculdade e assim. A minha irmã seguiu logo, assim que saiu da escola seguiu logo, mas a minha irmã só fez até o 12º. Não... E até a primeira classe, a escola era onde? Era lá, nas terras? Não, é na Costa, onde é ainda hoje. A escola oficial era a mesma escola. Qual era o nome da escola? A escola primária da Costa da Caparica. É a única que eu conhecia e que existe ainda hoje, embora já acrescentassem assim, mas é a única. E depois, quando nessa fase já do ensino secundário vai para o colégio em Lisboa, como é que ia para Lisboa? Eu depois, como os meus pais não tinham... Eu ia de autocarro. Já havia o autocarro para o Arieiro e assim, eu ia de autocarro. Depois descia de metro até Arroios e ia ali para o colégio. E depois eu, por vezes, a minha irmã depois também quis ir estudar comigo lá para o colégio, ela estava aqui a estudar em Almada, mas depois também quis ir lá comigo para o colégio, e como os meus pais não tinham carta, eu tirei carta e eles depois ofereceram-me um carro, um Datsun 1200. E eu, por vezes, às vezes ia de carro. Pronto. E nos primeiros anos da escola, ainda do lado de cá, não é? Ainda na zona da costa, como é que se lembra de ser a rotina de um dia de escola? Para mim, era bom, não tinha dificuldades, não tinha assim dificuldades e assim, mas gostava muito pelo facto de... batiam muito, os professores batiam muito ainda, e nós quando apanhámos lá a diretora, que era uma dona Edith, isso ela batia, e então a minha prima batia muito, e aquilo doía-me mesmo, porque eu nunca levei assim reguadas, só levei 3, porque assobiaram e ninguém se acusou. Todos levaram uma reguada, mas pronto, como eu não era hábito de levar, a professora acho que até me facilitou, deu-me carrego e assim, mas havia miúdas a levarem, uma prima minha levava tanta reguada e assim. Eu até ficava no intervalo a ajudá-la, pedia à professora se podia lá ficar, a ajudá-la para ver se ela coisa, mas ela, coitada, não tinha assim um atraso e não tinha muitas capacidades, mas de resto não tive problemas, correu tudo muito bem. Portanto, os castigos físicos, além de por questões de comportamento, também aconteciam no caso dos alunos não conseguirem cumprir o trabalho? E era uma escola só de raparigas? Era, só raparigas. Mas os rapazes estudavam no mesmo edifício, noutra zona? No mesmo edifício, mas no outro lado. E era uma professora que tinham? Era. E os rapazes tinham uma professora ou um professor, sabe? Tinham professoras. Eu até naquela altura era professora de estudo, não havia lá professores. E tinha noção se era diferente o dia-a-dia dos rapazes na escola do vosso? Ou... Não tenho assim bem noção disso. Além da sua irmã, tinha mais irmãos? Não tinha. Meu pai era uma irmã que não funcionava assim muito bem da cabeça, coitada, e depois juntou-se lá com outro senhor, embora o meu avô não quisesse, e depois ele fez-lhe uma filha, teve uma filha, mas como ele não se portava bem, o meu avô foi buscar essa filha lá para casa. Como o meu pai lá estava, o meu avô morreu cedo, o meu pai é que depois criou essa minha prima, pronto. E depois ela juntou-se outra vez com ele, depois do meu avô falecer, depois teve mais 2 rapazes e mais uma rapariga, e a bem dizer, os meus pais é que os criaram, a bem dizer. E esta casa onde viviam era a mesma casa onde viviam os vossos avós, portanto? Uma parte era, mas depois, como os meus avós faleceram, fez-se uma ligação entre a casa dos meus pais e a casa dos meus avós. Já era. Foi uma construção feita no mesmo terreno? Tudo foi sempre no mesmo terreno. Mas foi construído já para a vossa família, ou seja,
foi uma construção que foi feita para vocês viverem lá? Ou era uma construção que já existia e... Não, olha, o meu avô tinha uma construção, ainda lá temos essas construções onde é que eram os palheiros, que depois fizeram palheiros, mas eram as casas onde é que os filhos nasceram e assim. Ainda lá estão hoje essas casas. A casa do meu avô era uma casa muito velha, muito antiga, também já era uma casa dessas, só que esse senhor Cardoso, como o meu avô o ajudou a identificar aquelas coisas todas, mandou fazer lá uma casa para o meu avô. Foi mesmo ele que mandou, pronto, a pessoa que tomava conta daquilo mandou fazer a casa para o meu avô. E era uma casinha já boa. E depois o meu pai casou, fez uma casa pegada à do meu avô. Essa casa, tanto do seu avô, esta como depois a casa que o seu pai constrói, eram casas que tinham canalização? A do meu avô não tinha, nem a do meu pai ao princípio. Quando é que se lembra de... O meu pai é que remodelou a casa aqui há quase há 40 anos e é que, já tudo junto, e é que já meteu água canalizada e assim. E a eletricidade, quando é que se lembra de chegar a casa? A eletricidade, eu já era grandinha, porque nós queríamos televisão, eu estudava muito, porque eu não tinha, eu ajudei minhas filhas em tudo. Francês, inglês, matemática, eu ajudava-as em tudo. Eu dizia, vocês estão num colégio, que elas estudaram no Campo de Flores, vocês estão num colégio, mas eu não pago mais nada, o resto, eu o que puder, eu ajudo. Eu deixei de dar aulas e fiquei a ajudar os meus pais, e também, como o meu marido tinha caminhonetas, eu também fazia esse trabalho dele e assim, e tomava conta das minhas filhas. E então eu disse, não, eu é que ajudo. E eu chegava a estudar, a minha mãe ia para a Praça da Ribeira às 2, 3 da manhã. Eu fazia assim, ou ficava a estudar até essa hora, ou levantava-me a essa hora para depois estudar. E eu tinha que estudar francês, inglês, eu era tudo no dicionário. Estava ali com um candeeiro, a primeira petróleo, depois porque cansava muito a vista, o médico dizia que cansava, começaram aqueles candeeiros a gás. Ainda tive primeiro carro do que eletricidade, porque não queriam lá meter. Depois o meu pai até comprou uma televisão e ligava à bateria do carro para nós vermos a televisão. Depois o meu pai decidiu-se a pôr, lá decidiram-se a pôr, porque tudo o que nós temos lá não foi ninguém, nem a Câmara, nem ninguém que nos pôs. Foi tudo por nossa conta. Água, luz, tudo por nossa conta. Em que década é que já estariam mais ou menos quando chega a canalização? A canalização, eu tinha aqui 18 anos, 18, já tinha carro. Passado pouco tempo o meu pai pôs. Quando foi o 25 de Abril, na década de 80, por aí, de 70, 80. E as casas à volta também já tinham canalização e eletricidade ou veio depois? Não, isso veio tudo, mais ou menos, as pessoas começaram a decidir pôr e depois uns ajudavam. Depois havia aquelas pessoas que não queriam, por exemplo, o meu pai houve lá de um lado que não queria, já havia de um lado, mas depois havia lá o meu pai, mais um vizinho meu, investiram a puxar, porque aquilo foi bastante caro, e depois as outras pessoas também começaram a ver e começaram a puxar para as casas deles. Aí o meu pai era recompensado pela União Elétrica, mesmo pelo valor porque eles já iam buscar. A puxada foi para o meu pai só e para o meu vizinho e assim. E a canalização também foi a mesma coisa. O meu pai é o último mesmo de um lado, e da água e da luz. Portanto, isto foi tudo organizado e financiado pelos proprietários? Tudo o que está lá foi sempre. Nós não tivemos nada financiado de ninguém. Caminhos arranjados, tudo. Só ultimamente, aí há coisa de um ano ou dois, é que aparece lá a máquina a dar um jeito nos caminhos. De resto, se fomos tudo nós que fizemos. E disse que era uma freguesia. A freguesia pode só relembrar o nome? Meus pais aparecem com a freguesia da Trafaria, porque acho que ainda não havia freguesia na costa. Depois eu já tenho freguesia da Costa da Caparica, porque já havia... E o lugar chamava-se? Terras da Costa. Terras da Costa. Portanto,
neste lugar das terras da costa, disse que as profissões se dividiam um bocadinho entre a pesca, não é? E a agricultura. Mesmo os das terras da costa não. Os que viviam da pesca foi os que ficaram mesmo na zona que se chama Costa da Caparica e é o bairro dos pescadores. É ali junto à escola, junto aos bombeiros, aí coisas. Porque depois houve aquela separação, até havia uma certa rivalidade, que os das terras nem podiam ir à costa, tratavam mal os das terras, não sei, pronto. Mas havia essa questão, não... Portanto, nas terras da costa estava a dizer que era primordialmente a agricultura, não é? Era só agricultura Que produtos alimentares é que eram consumidos nessa zona? tudo. Nabo. Presentemente já não fazem isso, tanto essa agricultura, já fazem uma agricultura assim mais seletiva. Olha, eu lembro-me pequena, era cenouras, nabos, couves, lombardes, ervilhas, favas, batatas, sei lá, era isso tudo, toda a agricultura. Depois, derivada à mão de obra, começaram a rarear ali, com a cenoura começou a haver ali uma coisa, porque aquilo exigia muita mão de obra, monda e assim, e já não havia pessoas que fizessem isso. Dedicaram-se mais lombarde, couve-flor, brócolos, coisas que se chega ali e apanha-se, não é preciso assim tanta monda e assim. E além da produção agrícola que faziam para a subsistência, também era costume venderem? Não, era mesmo. O meu pai fazia mesmo agricultura e o meu avô para vender para a Praça da Almada, para a Praça... Mas depois o meu pai e o meu avô deixaram de vender aqui em Almada e assim porque se consumia em pouca quantidade. E o meu pai tinha sempre uma caminhoneta grande, caixa aberta, que ia todos os dias para a Praça da Ribeira. Chegou um ponto que a Praça as pessoas diziam, pronto, pessoas de conhecimento, político, disto e daquilo, diziam que, porque isto quem fornecia a Praça da Ribeira era a zona de Loures e era a zona das terras da costa. Mas a zona de Loures, nós ali é mais areia, podia chover, hoje estava tudo encharcado, amanhã já estava bom, podia-se plantar. A zona de Loures não, é muito barrenta, ali aquela zona, e eles no inverno chegavam a não ter nada. E que era as terras da costa que estavam a alimentar Lisboa e as redondezas, porque era... E foi mesmo considerado um dos melhores terrenos da zona, ali o terreno da costa para a agricultura. E a nível depois já da proteína animal, o que é que consumiam maioritariamente? A nível da carne, do peixe, o que é que era costume comerem? Eu, graças a Deus, desde que me conheço, havia peixe, havia uma refeição de peixe, uma refeição de carne. Nós não matávamos, nós só matávamos as galinhas ou coisas ou assim. E o peixe, a minha mãe, como vinha da Ribeira, trazia. E como na costa também havia peixe fresquinho e bom, também tínhamos. E carne também era do talho. Nós não matávamos nada embora tivéssemos porcos e assim, o meu pai não era de matar, dessas pessoas assim, de matar e assim. Nós comprávamos, não tínhamos assim dificuldade. No entanto, a minha mãe fazia um tachão de comer e eu ainda ia levar a essa minha tia e ao marido, que ele ainda nos tratava mal, ao meu pai, à minha avó e à minha mãe, e eu ainda ia levar a comer para eles, porque senão eles não comiam e os miúdos não comiam. E a minha mãe fazia um tachão de comer e a minha mãe separava logo e ia levar. Graças a Deus não tivemos dificuldades. Os meus pais, sim. O meu pai não, a minha mãe teve. Agora nós não. Tínhamos refeições completas. E além desse comércio que ia para os mercados e para fora da zona das terras da costa, dentro da própria comunidade havia um hábito de comércio e de troca entre os vários agricultores e agricultores? No meu tempo, não. E penso que no tempo do meu pai também nunca não houve muito essa troca. Havia, por exemplo, se eles iam vender para o mercado ou assim, se a minha mãe tinha um produto que a outra pessoa precisava para os clientes, a minha mãe dispensava. Mas aquele tipo de troca não havia bem, não era esse tipo. Só se isso já foi há muitos anos que eu já não tenho conhecimento. E havia alguma associação cultural ou recreativa lá nas terras da costa?
Temos agora a fazer, fizemos agora uma associação de agricultores. Não sei se já foi concretizado, eu vou pertencer, mas não faço parte da parte principal, faço parte da Assembleia, ainda temos agora a fazer uma associação. Já lutámos muito tempo, eu já lutei muito tempo por isso, por fazermos uma associação, mas as pessoas ali até têm um bocadinho... As pessoas ali até são assim um bocadinho, parece desconfiadas, está a ver? Já pensámos há muitos anos com o senhor do Grêmio, que era quem apoiava ali os agricultores, havia um Grêmio, hoje já não há nada disso, e que eles queriam fazer, pronto, uma associação. E eu sempre fui assim, sempre lutei. Tinha a minha vida, mas sempre lutei pelas coisas do meu pai e por aquilo, porque eu gosto. A minha irmã, no entanto, foi estudar para Lisboa, casou, mora ao pé do Castelo de São Jorge e gosta de estar ali. Isso para mim, eu estudei em Lisboa, mas depois gostava muito de regressar a casa. E eu lutámos isso, chegámos a ir a reuniões, a Santarém, isto e aquilo. Mas as pessoas ficavam sempre com a ideia, as pessoas eram, sei lá, mesquinhas. Havia lá um senhor que tinha assim um bocadinho mais para a frente, e ele queria ir, dizia, pronto, que eu ficava lá no escritório, que tinha estudado mais e que ficava lá, nessas coisas, mas as pessoas achavam que andavam a ter que trabalhar para os outros, eram um bocadinho desconfiados nessa parte, está a ver, e nunca assinaram muito para isso e para a frente. Agora é que, pronto, embora haja pessoas que não estão a concordar, eu concordei ir com a associação para a frente, de agricultores. E o que era costume fazer nos tempos livres nessa zona? Aonde? Nas terras da costa. As pessoas. As pessoas, Dona Carolina, sim. Olha, os meus pais, por exemplo, não. O meu pai morreu com 83 anos. Ele teve 15 anos com cancro, mas nos últimos 3 anos é que ele ficou pior. Ele não se sabe o que foi. Lá, uma vez ou outra, ia a uma feira de gado, nunca foi de férias, não descansava sábados, não descansava domingos, não tinha férias. Levantava-se de noite, deitava-se e ia para casa à meia-noite, porque iam descarregar à praça e assim. A minha mãe, coitada, levantava-se às 2 ou 3 da manhã para vir para a Praça da Ribeira, chegava à casa, ia para o pé do pessoal trabalhar. À noite vinha com o meu pai descarregar a caminhonete a Lisboa, com o motorista que tinha. Vinha descarregar, chegava a casa quase à meia-noite. A minha mãe passava, eu não sei como é que ela conseguia, aí umas 3 horas, 2, 3 horas era o que ela dormia. Anos seguidos, ela morreu com 85, mas ela ficou com Alzheimer e os últimos 3 anos que o meu pai teve doente, ela já estava em casa mais ao pé dele e assim. Mas ficou com Alzheimer e não havia férias, não havia. Ainda havia aqueles homens que iam beber ou assim, para a taberna, iam assim, mas o meu pai não. O meu avô bebia bem, mas por acaso os meus tios, nem o meu pai, nenhum deles bebe, e não havia assim muito. E eu estou a ficar na mesma como eles, quando era assim mais nova e que estudava, ainda ia com as minhas amigas, íamos assim ou com aquela. Agora, comecei-me a dedicar às minhas filhas, àquelas coisas, agora fiquei a olhar pela aquela quinta e não sei o quê, porque eu também não estava, agora quase não sai dali. É tratar de qualquer coisa, agora já tenho uns netos também, pronto. E os mais jovens, o que é que faziam? Lá davam uma saidinha ou assim, mas não havia nada assim de muito especial. Para onde é que iam? Hoje os miúdos ali já vão, e as miúdas já vão para longe, já vão para coisa, mas antigamente iam até ao centro da costa, iam ao baile ou ao cinema. Eu também, o que eu ia era ao cinema, bailes nunca fui porque nunca gostei. Fazíamos assim umas festinhas de amigos, juntávamos uns amigos e assim é que fazia mais essas coisas, porque de resto... Costumavam ir para a zona das praias? Eu também íamos. Havia algumas festas tradicionais ali das Terras da Costa, alguma festa na altura de verão, alguma festa religiosa? Na costa é que havia a procissão, havia as procissões, agora está mais coisa, as marchas, que está a haver lá, mas é agora mais ultimamente. E era costume as pessoas do seu lugar irem lá? Era, porque
Ali no nosso lugar não havia nada, havia lá uns bailaricos e assim, para aquelas pessoas, meus pais, também acho que iam lá uns bailaricos que havia, assim, lá uma rapariga que tocava acordeão e um senhor que tocava saxofone e assim, eram aqueles, mas de resto, viviam uma vida... E quais é que foram as principais mudanças que viu na freguesia, ou seja, na população que passou a viver naquela zona, no seu lugar, nas coisas que foram construídas, nas alterações da paisagem, o que é que percebeu que mudou mais, não é? Desde que era assim mais nova até agora? O que é que mudou? Por exemplo, a nível de construções, se houve novas construções, se alterou a paisagem, se continuam a ser campos agrícolas principalmente? Aquilo continua a ser. Lá, pronto, já há filhos que fazem lá a casa, porque também agora as rendas estão exageradas e aproveitam os currais e não sei quê, como não se cria gado, e aproveitam um armazém ou assim e fazem lá uma casa, porque para não pagarem a renda, vê-se já assim umas casinhas melhores. De resto, a costa também não tem desenvolvido muito. Por quanto a mim, propriamente a costa também não tem desenvolvido assim grande coisa. Pronto, não vi uma grande mudança na zona da costa, mas mais na zona de Santo António do que propriamente ali na costa. E além dos campos agrícolas, mantiveram-se, portanto, na sua maioria? Tá, na maioria os campos. E além das construções de novas casas, houve mais alguma coisa a ser construída lá na zona? Por exemplo, alguma fábrica, algum edifício público? Não, nada. E a nível da população, continua a ser só descendentes dessa população que já havia nessa altura ou há novas vagas de migração, populações de outras origens que vêm para aquele lugar? Pronto, os filhos antigamente casavam e iam viver para... Os que não gostavam daquilo, não é? Os que já tinham emprego ou assim, iam para o outro lado. Eu nunca abdiquei daquilo, sempre quis lá, fiz lá a minha casa, embora aquilo não seja legal, fiz lá a minha casa, ninguém me disse nada. A minha casa não está legalizada, porque eles ali não deixam, pronto, construir. A minha casa não está legalizada, tenho lá uma casa... E há muitos casos desses em que pessoas da sua idade, ou já mesmo mais novas, construíram casas que não estão legalizadas? A maioria das casas ali não estão legalizadas. Eles estão inscritas nas finanças, porque as pessoas vão lá e inscrevem. Mas não têm projeto, não têm nada, não têm... Por exemplo, eu tenho a minha casa, por exemplo, é uma casa que eu posso considerar, pronto, está já ali poucas ali nas terras, há já ali 4 ou 5 mais ou menos como a minha. É uma casinha boa, foi feita por mim, pelo meu marido, fomos nós que lutámos e fizemos a casa, pronto. Mas nessa altura os meus tios também fizeram para os filhos, mas tudo assim, sem ser legalizado. Eu fiz a minha, depois parámos, porque tínhamos um dinheirinho, depois a minha filha que nasceu, a minha filha mais velha teve um problema, era hipertensa e tinha hipertiroidismo, passei uma gravidez muito mal. E fiquei em coma depois de ter a minha filha e assim, com a anestesia assim para ter, porque eu não tinha encaixe para ela sair. E então eu, depois tinha andado a fazer, tive que parar. Depois a minha filha também aos 2 meses e meio mais velha, teve uma descida de plaquetas, esteve muito mal no hospital, aos 2 meses e meio. E depois nós ali ficámos assim. Depois a minha casa ficou assim em pé, mas sem janelas, sem nada. Ficou ali uns 5 ou 6 anos até nós conseguirmos arranjar dinheiro para lhe dar um avanço. Depois, quando a outra nasceu, estávamos na casa dos meus pais. Depois, quando a outra nasceu, já estávamos a acabar a casa. Até por acaso, nessa altura, fiz lá, o meu pai disse, como eu estava por ali e tinha lá uma empregada, fiz lá uma hortazinha, aquilo até deu uns dinheiro, foi um ano muito bom, foi o ano de 90, foi muito bom na agricultura e fiz um bom dinheirinho lá, investi lá e fiz, e tenho essa casa. E, no entanto, eu tenho aquela casa, mas se, por exemplo, eu quiser pedir dinheiro para qualquer coisa, porque já aflita, já tive, quando o meu marido tinha os caminhões e assim, eu não posso pedir nada, porque a casa não é legal. Mas aquela casa, hoje em dia, no mercado, ao preço que está, é capaz de valer aí 300 ou 400 mil euros. Mas tenho ali aquela casa assim. E
A nível de números da população, sente que tem havido um aumento, que tem diminuído a população a morar naquela zona? Quando é que sente que houve essa alteração? Quer dizer, as pessoas de mais idade, eu também já começo a ir para a frente, as pessoas de mais idade, a idade do meu pai, assim, já todas estão a ir, os meus tios já foram a bem dizer todos, já foram todos a bem dizer, os meus vizinhos e assim. Só que houve uma altura que eles tinham os empregos e tentavam arranjar casa, compravam casa e assim. Eles hoje estão a sujeitar-se a estar ali mais ao pé dos pais, portanto, se morreram essas pessoas, mas agora por outro lado já se começa a ver lá mais. Embora haja pessoas que, derivadas das dificuldades e assim, não conseguem cultivar as terras e assim, alugam a brasileiros, principalmente, alugam aquelas casinhas, é quase sem condições, não é? Pronto, que eram os corrais, eram os palheiros, onde é que as pessoas tinham. Alugam, ou eram as casas já velhas dos pais e alugam. Eu não alugo nada, estou lá e tenho a casa dos meus pais, o meu pai morreu há 9, a minha mãe há 5, está intacta, não faço nada dele. E esses migrantes que vêm para esses aluguéis, não é que calculo que sejam aluguéis que não são formalizados, não é? Porque são nessas condições que descreveu. Esses migrantes que vêm famílias, vêm casais, que vêm trabalhar? Normalmente é mais o homem que vem. Agora também já se vê lá alguns, mas poucos. É mais o homem, pronto. Eles vivem 3 ou 4 ali numa casa, pronto. E vêm trabalhar ali os campos ou estão a trabalhar noutra zona? Alguns trabalham, mas alguns trabalham fora. E nas obras, principalmente. Pronto, falou que estudou, não é? Mas depois teve ali aquela interrupção. Mesmo antes dessa interrupção, portanto, a interrupção fez após a 4ª classe. Foi. Portanto, com cerca de 10, 11 anos. Foi. Antes dessa interrupção, era costume também trabalhar nas terras familiares e ajudar com o trabalho? Sim. A minha mãe tinha uma coisa. As minhas filhas diziam para o meu pai, às vezes dizia para a gente ir ajudar a pôr umas plantinhas, a espalhar umas plantas, para depois eles plantarem. E a minha mãe dizia, Berto, eu não quero que as minhas filhas vão para a terra, porque isto é um trabalho muito duro. O meu pai vivia aquilo e era coisa. A minha mãe fazia porque não tinha outra hipótese, não era aquele gostar, mas o meu pai vivia para aquilo. E ela dizia, olha, Berto, eu não peças nada para as tuas filhas irem fazer, eu quero que elas façam em casa. Nós em casa tínhamos que ter a casa impecável. Logo de pequenas, limpar pó, varrer a casa, tudo coisa. No entanto, nós sabemos fazer tudo, fazer comer e assim. Depois repartíamos, era um bocado, porque a minha irmã não gostava de engomar nem de fazer comer. Então limpava, eu fazia comer e engomava. Mas tínhamos de ter a casa impecável, porque se a minha mãe chegasse da praça e nós não tivéssemos as coisas como deve de ser, isso não perdoava. Mas às vezes ajudávamos. A minha irmã não, gostava muito de ver televisão, muito de ler. Agora eu gostava de vir um bocadinho para a rua, gostava de conviver com os meus empregados e assim, com os empregados do meu pai. A partir de que idade é que não é como os pais estavam tanto tempo fora, a partir de que idade é que essa manutenção da parte doméstica da casa passa a ser da vossa responsabilidade? A minha mãe orientava sempre tudo. Mesmo a responsabilidade da minha mãe é que ela ia à praça, trazia comer, não sei o quê. Mas logo muito cedo, eu no entanto, vinha trabalhar para a Vila Nova, porque eu morava nas terras, vinha trabalhar para a Vila Nova, apanhava o autocarro, e eu fazia o meu comer para eu trazer na minha lancheira, aos 11 anos, que foi, eu acabei aos 10, eu comecei logo a vir, tinha 10, fiz 11 em agosto, e depois comecei logo a vir, eu é que fazia o meu comer para eu trazer, levantava-me, fazia o comer para o meu pequeno almoço para o meu pai, às vezes ainda ia ajudar o meu pai, porque ele ia soltar os animais, porque depois quando o pessoal chegava para ele ir orientar o pessoal, e punha lá no pasto o gado, e eu ia ajudar-lhe a enxutar assim, que ele pedia-me assim uma ajuda, também era coisa, eu gostava de ir, e depois eu ia fazer o meu comer para eu levar. E esse primeiro trabalho, ele falou que era como modista, certo?
Pronto, era para aprender a fazer qualquer coisinha, a cozer qualquer coisinha, mas depois eu não gostava. A filha da senhora tinha uma casa ao pé e tinha lá, e eu via lá raparigas novas a trabalhar e assim gostava mais de ir para lá. E então pedi-se para ir aprender a bordar e a senhora disse que sim, pronto, era a nossa modista. E quantos anos é que teve a fazer esse trabalho? Tive desde os 11 até aos 14 e tal, tive 3 anos e tal. Lembra-se mais ou menos quanto é que recebia? 20 escudos por dia. Esse... Mas fazia umas poucas banhas de lençol, fazia aquilo muito. Depois comprei uma máquina e pagava eu a máquina, 200 euros, 200 escudos por mês. Paguei, a máquina devia ter custado, olha, não sei quanto é que foi, sei que ou andei 1 ano ou 2 a pagar 200 escudos. E a que horas é que entrava e a que horas é que saía? Entrava às 8 e saía às 7 da noite. E trabalhava ao sábado até à hora do almoço. E era um ambiente então só feminino? Era. E esse ordenado que recebia, como é que funcionava em casa? Não, eu ficava com o dinheiro. Não tinha que entregar aos pais? Não. Nem contribuía com nada Não, nós nunca contribuímos com nada para casa. No caso da sua irmã, ela já só foi trabalhar depois de concluir os estudos? Foi. Não trabalhou, portanto, antes de concluir o ensino secundário? Não. E depois, quando volta a estudar, vai para o ensino secundário e vai fazer... Que área é que decide... Desculpa, quando volta a estudar, vai para que escola, tinha dito? Eu não vim aqui para um professor para Almada porque eu não pude entrar na escola oficial. E havia aqui um professor Álvares Pereira em Almada e eu fiz o primeiro e o segundo, junto, podia fazer, já tinha mais de 16 quando fui exame, e depois fazia o terceiro, quarto e quinto. Naquele tempo era assim, terceiro, quarto e quinto. Também, mas esse demorei 2 anos a fazer, fiz umas disciplinas num ano e depois fiz outras no outro ano. Aquelas que eu não gostava, história, físico-química, e assim fiz logo matemática, ciências, essas coisas. Depois as outras fiz no outro ano a seguir. E quando vai para Lisboa, para o Colégio Marquês de Pombal, sim, para o ensino secundário, já vai com alguma área de especialização? Ou era geral? Como? Era o ensino geral igual para todos ou havia áreas de especialização no colégio? Eu estava mais, já tínhamos que escolher as disciplinas, depois aí já era no 6º e 7º, pronto. Depois havia o propedêutico, eu depois não fiz o propedêutico, porque tinha chumbado a introdução à política e assim. Depois no ano a seguir veio o 12º e tive que fazer o 12º. E já estava tudo inclinado para matemática, para gestão e assim, não, já eram essas as disciplinas. E depois vai para a universidade fazer que curso? Em que universidade? No ISCTE, a gestão, mas depois saiu ao terceiro. Então fez os primeiros 3 anos de gestão no ISCTE e depois foi concluído em alguma outra universidade? Não, depois acabei, fiquei por aí. Depois comecei a dar aulas no colégio onde é que eu estudei. Porque eu era muito boa à matemática e o diretor de lá chamou-me para eu ir lá. Quanto tempo é que deu aulas de matemática? Eu só dei uns 3 ou 4 anos, porque depois foi quando eu casei, depois tive a minha filha. Depois aquilo era assim, eles queriam que eu desse de manhã, à tarde e à noite. De manhã e à tarde, meu marido coisa. Depois à noite ele já não achava piada, porque aquilo também tinha adultos. Depois comecei a dar explicações, assim, em centros e assim, comecei porque... Aquilo estava comigo, eu lido a ensinar matemática. E depois voltou a ter algum trabalho fora de casa além das explicações? Não, depois tive um gabinete de contabilidade com uma amiga minha, depois, pronto, mas sempre na área externa, bancos, segurança social, essas coisas assim, finanças e assim, não gostava de estar lá presa. E pronto, depois era tratar de coisas, das caminhonetas do meu marido, de papéis, levar as minhas filhas para a escola, para a ginástica, tratar das coisas dos meus pais, se eles precisassem que eu fizesse comer, eu fazia comer para eles. Pronto, vivi muito pegada a eles, muito, muito. A casa construiu era também próxima dos terrenos? Fica como, sei lá, aí 20 metros de distância. E
é uma zona, a zona da Costa de Caparica é uma zona que mesmo já desde essa altura em que fala da sua juventude, sempre foi muito frequentada por turistas, não é mesmo? Turistas portugueses e também turistas internacionais. Lembra-se de onde é que vinham principalmente estes turistas? Como é que era esta época do verão, não é? Se estes turistas também chegavam a esta zona das terras da costa ou se ficavam só pela Não, praia? ficavam só pela costa. Hoje em dia já se vê muito turista a passear lá nas quintas, mas naquele tempo não se via muito. Ficavam mais ali pela zona das praias e assim, e ali no centro da costa, ali na rua, se chamavam a Rua de Papo Seco, ainda não havia lá em cima, ficavam mais ali por aquela. Eu tinha mais contacto com isso, porque a minha avó, o meu avô faleceu e depois a minha avó casou com um senhor que tinha um estabelecimento, que era o Bexiga, um estabelecimento. E nós íamos muito para lá no verão. Eu, quando éramos pequenas, íamos para lá. Sei lá, 10 anos, 8, 10, não é? E eu e as minhas duas primas, que eram filhas da minha madrinha, fomos criadas como irmãs. Fomos todas criadas como irmãs. Era como se fôssemos irmãs. Era o meu pai e a minha mãe, o meu pai e a minha madrinha eram, pronto, era coisa. A minha mãe também se dava muito bem. E estávamos lá quase sempre na casa do meu avô. Eu porque tinha ali a casa e a minha madrinha porque também ia lá sempre para lá e com as filhas. E nós, pronto, andávamos sempre as quatro juntas. Vestíamos igual e aquelas coisas assim. Era, portanto, um café, um restaurante? Era aqueles coisas balneários, pronto, vendem coisas, tinham lá uns quartos para alugar e assim, era isso, um estabelecimento desses. E era um estabelecimento, portanto, cujo rendimento vinha principalmente do verão, também tinha turistas noutras alturas do ano? Não, aquilo era só mais no verão, de inverno aquilo até... E costumava ter contacto com os turistas? Tinha algum... E de onde é que eles vinham? E vinham imigrantes. Naquela altura o que havia mais era franceses, ingleses, havia espanhóis, alemães. Era mais o que eu tinha assim mais contacto era com essas pessoas. E eram famílias, eram mais jovens? Não, vinha muito, para ali vinha muito em família, vinham muito de famílias. E portugueses também era costume? Imigrantes vinham muitos também, pronto. E da região de Lisboa, não era costume haver famílias que... Como? Se da região de Lisboa se também era costume haver alguma... Havia muito. Como não havia a ponte, nessa altura, as pessoas acabavam por alugar muitas casas na costa. Hoje em dia já não acontece tanto isso. Alugavam, mesmo a minha avó tinha lá a casa, mesmo ao pé da escola primária, esse senhor tinha casa e ela vivia lá depois, não era? Mesmo ao pé da escola primária, e ela no verão alugava a casa dela porque rendia-lhe dinheiro, pagava um bom dinheiro por as rendas, pronto, e vivia lá na praia, no estabelecimento. Durante, não é, toda esta primeira fase da sua vida, ainda viveu durante o período do Estado Novo, não é? E sob a ditadura do Estado Novo. A sua família, os seus pais, estavam ligados a algum movimento de contestação contra o Estado Novo? Ou alguma vez esteve ligada a algum... Meus pais não eram nada de políticas, não... E lá no lugar onde estavam, havia algum movimento, ou havia alguém que pertencesse a algum movimento de contestação? Pronto, como as pessoas naquela altura, ali no campo, trabalhavam desde o nascer do sol até ao pôr do sol. E depois, no verão, descansavam um bocado depois do almoço. Dormiam uma cesta, faziam a cesta, lá à sombra de uma árvore, uma coisa qualquer. Depois houve ali uma revoltazinha de certas pessoas ali que se revoltaram um bocadinho contra os patrões, por causa de não queriam trabalhar essas horas, dizia assim. Foi a única revolta que houve assim um bocadinho mais a ser. 25 de Abril? Não, isso já foi depois do 25 de Abril. Foi a seguir ao 25 de Abril. E depois aí é que o meu pai ficou assim um bocadinho mais alta, porque ali a casa, o meu marido hoje diz, toda a gente aparece lá e assim, e o meu marido hoje diz, a vida também hoje está muito mais difícil, e nós também agora para mantermos aquela quinta e assim, é um bocado complicado. Temos dificuldades em manter a quinta, porque não há mão de obra, porque
as coisas estão muito caras e assim está difícil e a gente para manter aquilo, para mantermos aquela situação toda, temos lá 8 hectares e assim, para mantermos aquilo está assim um bocadinho difícil. O meu marido aqui há tempos diz, aparece lá uma pessoa, aparece lá ainda um primo meu, isto, precisa disto, aparece não sei o quê, precisa daquilo. A Carolina isto, o meu marido também tem muito jeito de fazer tudo e não sei o quê, se tem um problema num trator de eletricidade, não é? E depois o meu marido num dia destes saiu-se assim, Lina, isto da Santa Casa da Misericórdia já acabou aqui, isso era no tempo do teu avô e do teu pai. Porque toda a gente vinha aqui, tinham que comer, tinham isto, tinham aquilo e assim, isto já acabou. Porque o meu pai ficou muito revoltado por isso, porque eles foram criados, a bem dizer, lá com os meus pais. O meu avô tinha sempre que comer e eles, coitados, não tinham, caíam lá todos. Depois o meu pai ficou revoltado, quando eles depois começaram com exigências e a dizer que eram fascistas e não sei o quê, e a chamar assim nomes ao meu pai, aos meus tios e assim, e às outras pessoas. Quando eles foram sempre criados lá com eles e assim, o meu pai andou ali uma altura assim um bocadinho revoltado com isso, mas depois também não houve assim grandes problemas, pronto, foi só essa revolta assim que se sentiu mais. E do próprio dia do 25 de abril de 74, que memórias é que tem? Só no 25 de Abril eu fiquei muito, tinha que ir para Lisboa, já estudava em Lisboa, e fiquei assim muito chocada. Começámos a ouvir aquela notícia, toda a gente não saias e não sei o quê, isto e aquilo. E eu namorava um rapaz que o pai dele era do Partido Comunista. Era uma pessoa de bem e assim, não tinha muitos valores, assim, e coisas, e ele devia ter problemas com as políticas e assim. E ele então ficou com muito medo, tu não sais e não sei o quê, tu não sais de casa e não sei o quê, isso. E eu não sei porquê que eu queria sair, era assim um bocadinho a rebeldezinha. Eu, não, eu vou sair e assim, não vais e não sei o quê, olha, o meu pai diz para não sair e isso. E fiquei assim um bocadinho descada. Mas depois aquilo, pronto, passou aquele dia, depois, passado 2 dias ou assim, já começamos a andar. Depois, no dia 1 de maio, é que realmente eu vi, foi no primeiro dia que eu saí de carro, com o meu carro que o meu pai me tinha comprado, e vim à costa, aquilo foi assim uma avalanche de gente, tudo eufórico, tudo. Assim, oh meu Deus, aí fiquei assim, meia coisa, tudo eufórico, em cima dos capôs dos carros, tudo sem camisolas, tudo, assim, tudo foi assim, sei lá, senti ali assim um bocadinho de liberdade, sei lá, sentimos assim um bocadinho aquela liberdade assim. Pronto, foi aquele momentâneo que para mim pouco mudou. Eu continuei a ser a mesma, continuei tudo mais ou menos. Pronto. Que idade é que tinha 18. Então não sentiu mudanças muito fortes ou seja, na sua vida do dia a dia, com esta alteração? Não, para mim não. Eu não mudei muito por isso, não. E alguns anos mais tarde, sentiu que houve alterações maiores a nível da sociedade? Quais foram as principais mudanças que sentiu? Eu até sou muito aberta, mesmo eu falo com a minha neta, falo com não sei, sou muito aberta a muitas coisas e assim sou muito tolerante, sou uma pessoa aberta e sou tolerante. Mas há coisas que ainda me chocam. Acho que houve uma grande liberdade, quer dizer, houve um bocado de falta de respeito, pronto, sinto isso, é isso que eu sinto. E, como já tinha, 18 anos, no ano seguinte pôde votar, não é? Pôde participar nestas primeiras eleições livres. Como é que foi participar nestas primeiras eleições livres? Onde é que foi votar? Na Costa da Caparica.
mesmo na Costa da Caparica. Na Costa da Caparica. E como é que foi esse dia de ir votar? Que também será provavelmente a primeira vez que os seus pais foram... Foi, aquilo era polícia por todo lado, era um grande aparato, as pessoas todas apraltadas, lá iam elas todas e não sei o quê. Pronto, foi assim, sei lá, foi um bocadinho diferente, emocionante. Só os meus pais saírem, parece que íamos para a missa quase. E assim, que não era hábito sairmos, lá fomos todos votar e assim. Mas... E lá no lugar das Terras da Costa, as pessoas foram muito, apesar de não ser mesmo lá o lugar da votação, as pessoas foram muito até à Costa para votar? Foram. Nessa altura foram mais do que estão a ir hoje. Hoje em dia as pessoas acabam por ficar desmotivadas. Isto, pronto. E eu também, pronto, porque nós não vimos evoluções nenhumas no nosso país. Nós cada vez estamos mais em baixo. Muito... Vejo os hospitais, vejo isto, vejo aquilo, sei lá, não sei, ou talvez não tivéssemos tanto conhecimento de certas e determinadas coisas. E nesses anos seguintes, participou em alguma campanha, apoiou algum candidato às eleições, algum partido? Eu apoiava o partido, cheguei a ser muito amiga de Sá Carneiro e apoiava muito as ideias dele. Era muito... Estive na Assembleia Municipal pelo AD. Em que altura? Sei lá, tinha aí passado aí 2 ou 3 anos, 3, 4 anos, depois do 25 de Abril, para aí nessa altura. E nessa altura, qual é que era o partido dominante na Assembleia Municipal? Aqui em Almada era o Partido Comunista. Portanto, eu vinha de Lisboa de dar aulas porque a minha mãe sempre teve assim muito coisa. A minha mãe era uma pessoa do campo, mas a minha mãe sempre teve muito cuidado com as filhas, de ver se faziam as coisas como devia de ser, ir saber à escola como é que nós, ir comprar roupa, tecidos. Antigamente comprava-se muito tecidos, comprava tecidos, ir connosco à modista, fazer tudo, muita coisa. A minha mãe era uma pessoa, eu nem sei como é que ela tinha tempo para fazer tanta coisa. E sempre tive assim modista e pronto, eu via numas revistas que era a Burda, no Moda e não sei o quê, e eu via, pronto, idealizava. Eu estudava em Lisboa, tinha uma amiga que o pai dela tinha uma pensão ali na Baixa e íamos para a Rua Augusta, vínhamos ali para aquelas lojas que vendiam roupa, Casa Africana, aquilo, e comprávamos tecidos e eu mandava fazer tudo à minha maneira e assim, e coisas. E eu então vinha, pronto, eu não precisava dar o dinheiro aos meus pais, o que eu ganhava era para mim, assim, e eu comprava e vestia bem. Depois eu vinha ali para a Assembleia Municipal, ali na academia, incrível, olha, era nem incrível lá, uma dessa, e vinha para ali e eu era assim mesmo era mesmo um bocado escorraçada, porque era mesmo porque vinha toda a coisa, cada vez que se eu fosse falar ou assim, começavam-me logo, os partidos comunistas começavam-me logo a atacar, e assim, a Betinha, não sei o quê, usava botas assim, de salto alto, pronto, vestia bem, eu vestia bem e era um bocadinho coisa, até vinha um primo meu sempre comigo porque eu depois já saía dali de noite e eles tratavam-me mesmo mal. Quantos deputados é que estavam da AD? 16, uns 15 ou 16. E seria, portanto, o Partido Comunista seria o partido com mais representação e em seguida seria quem? Era o PS. Tinha aí uns 20 e tal, havia o MRPP nessa altura, também tinha 2 ou 3, havia assim... A AD estaria em que lugar, mais ou menos, só a nível de votação? Olha que a AD chegou a ganhar, mais ou menos nessa altura a AD ganhou. Aqui em Almada não, mas ganhou, chegou a estar o governo. Em Almada, na Câmara Municipal de Almada, fala do PCP, depois a seguir a força mais forte seria o PS, em que lugar mais ou menos é que estaria a Aliança Democrática? Sei lá para terceiro, era em terceiro lugar, normalmente. E esse apoio também se estendeu depois à campanha, como falava, à campanha nacional, no caso a candidatura do Sá Carneiro? Sim. E participou em alguma ação de campanha?
Eu não ia depois muito, não ia, a minha mãe não me gostava, eu como namorava com o outro rapaz, aquilo era um bocadinho complicado, eles eram um bocadinho contra eu ser assim apoiante. Então o resto da sua família nunca se envolveu, mesmo no pós-25 de Abril, em uma atividade partidária, no apoio de nenhum candidato? Não houve ninguém assim. E eu também, sabe porquê que eu também me envolvi mais? Porque nós, mais ali por causa da situação dos nossos terrenos, era quem nos dava mais apoio, era a AD. E foi mais por isso que eu coisa. Depois comecei a conviver com o Sá Carneiro, com as pessoas e gostava muito de falar e assim com o senhor e isso. E mais por isso. A minha irmã também, e no entanto a minha irmã até ficou na Junta da Costa. A minha Também irmã pela AD? Também pela AD. E como é que é viver hoje? Hoje as Terras da Costa faz parte da freguesia da Trafaria? Não, da Costa. Hoje já temos Costa. Então, como é que é viver hoje na freguesia? Que principais vantagens e que principais dificuldades é que sentem viver nesta freguesia? Para mim está muito mal. A freguesia piorou muito. Piorou. Já teve melhor e a freguesia está muito a Costa está suja, porca, não há, pronto, para mim a Costa não, a freguesia da Costa não está nada. Mas, além da questão da limpeza, o que é que sente que está pior? Pouco apoio, sei lá. Há ali acho que devia de haver ali assim um bocadinho mais de disciplina nos relógios, muita coisa. Depois também temos ali uma invasão de Bangladesh, de não sei de quê, aquilo também menos, as pessoas não são muito asseadas, há ali muito. E se comparar a sua vida com a vida dos seus avós e dos seus pais, considera que vive melhor? O que é que considera que mudou? Eu, graças a Deus, embora isto esteja muito mal, eu considero que vivo razoavelmente bem, pronto. Temos muitas dificuldades, mas... E os meus pais também, pronto, os meus avós também já... Pronto, foi tudo evoluído. O que é que sente ao pensar na história da sua freguesia? Porque é que acha que devemos preservar a história da freguesia da Costa? Não é? O que é que sente ao pensar na história da freguesia da Costa? O que é que eu penso? Penso que nível, sei lá, eu gostava de manter as pessoas até já têm dito, minhas primas e às vezes dizem, já que andas nessas coisas, porque é que tu não vais para a Junta da Costa? Porque eu às vezes, pronto, fico assim. Eu gostava que houvesse, é que aquilo é assim, quem vai para presidente, ali, facilita um bocado as pessoas lá dos credos deles, pronto. Eu acho que havia de haver ali uma igualdade, era isso que eu gostava, seja a pessoa do partido A, B, seja coisa, acho que as pessoas precisavam de ser mais apoiadas e era isso que eu gostava de ver, sei lá. Daquilo que se lembra, não é? Principalmente destas coisas mais antigas que falavam da sua infância, que parte da história desta zona é que acha que é importante não esquecer? Pronto, eu penso que a pesca, pronto, é uma coisa que faz parte da costa, temos ali o mar e assim. A parte das terras da costa, penso que também é uma parte muito essencial que não deve ser esquecida. Embora eu acho que a costa podia desenvolver mais um bocadinho, mas também não estou a ver assim. Não estou a ver assim bem. Sei lá. Eu gostava de ver a costa com hotéis e assim, naquela zona ribeirinha, na zona do mar, toda por ali fora. Eu gostava de ver aquela estrada seguir,
fazerem ali uma coisa bonita por ali afora. Aquelas acácias, aquelas coisas, aquilo ser ali arranjado em condições, essa parte da costa, eu acho que isso... Pronto, e... Uma coisa que eu não gostava, não sou contra nem coisa, gostava que as terras da costa fossem mais limpas, porque aquilo há ali tanta barraca, tanta coisa. Eu não é ir contra, porque eu não sou racista. Não sou racista, mas há ali tanta barraca, tanta pessoa africana, tanta porcaria a todos os níveis. Aquilo ali é um centro de droga. Pronto, gostava de ver aquilo, mas pronto, melhor. Gostava de ver que houvesse ali uma limpeza, que se fizesse casas, mas embora as pessoas se calhar por vezes também não querem casas, preferem viver ali naquela imundice.